Ei, sai daqui. Eu não vou te dar a minha comida. Você não me ouviu, cachorro? O sanduíche não foi de graça. Eu não paguei R$12 só pra dar pra você. Agora sai. Sai! Sai! Vira-latas. Você de novo. Com fome. Qualquer ajuda é bem-vinda. Oi, rapaz. Você é o cachorrinho mais lindo que já vi. Você deve estar com muita fome. Eu não tenho muito, mas eu sei como é ficar com fome. Aqui. Eu gastei meu último R$1 nesse sanduíche. Mas bondade é sempre de graça. Aqui, cachorrinho. Você precisa mais do que eu. Com licença. Aqui. Tem metade de um sanduíche aqui. Eu sei que não é muito, mas pode ficar. Uau! Eu achei que eu nem ia comer hoje. Obrigada. E aqui? Isso é pra você também. Eu não posso aceitar todo esse dinheiro. Por favor. Eu insisto. Ai, meu Deus. Você não tem ideia de como me ajudou hoje. Muito obrigada. Não. Obrigado você. Por me lembrar que a bondade sempre é de graça. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, those empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you've brought us through the years. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in.
Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed yourselves where lives were torn apart. Goodbye, England's rose. From the country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than you will ever know. Beware of darkness. Beware of darkness. Watch out now. Take care. Beware the thoughts that linger, winding upside your head. The hopelessness around you, around you. In the dead Esse é o plano acordado por 179 nações. É chamado de Agenda para o Século XXI. É um Estado totalitário, sendo desenvolvido neste momento no mundo todo. É um inventário e plano de controle. Inventário e controle de toda a Terra. Toda a água, todos os minerais, todas as plantas, todos os animais, toda a construção, todos os meios de produção, toda a comida, toda a energia, toda a informação e todos os seres humanos do mundo. E este é um plano que foi acordado por 179 nações em 1992. É um plano das Nações Unidas e é chamado de Agenda para o Século XXI. E muitos de nós ao redor do mundo pensamos: bem, o desenvolvimento sustentável parece ótimo. Não é sobre reciclar e reutilização criativa e criar energia e recursos alimentares para todos? E a resposta é não, realmente não é. Trata-se de transferir a população para os centros das cidades, centros concentrados e desocupando-os das zonas rurais. Todos os sistemas devem estar em harmonia a fim de controlá-los todos. Porque quando os sistemas não estão de acordo, quando estão fora do equilíbrio, ou não estão sincronizados entre si, eles não podem ser controlados centralmente. E o objetivo da Agenda 21 é um governo mundial e controle total vinda de uma unidade central. Toda nação que assinou a Agenda 21 tem o seu plano de Agenda 21 local. As pessoas nos Estados Unidos desconhecem isso completamente. Se eu sair e falar sobre isso, a imprensa americana me ataca e me chamará de teoria da conspiração, de teórica da conspiração, o que é completamente ridículo. É uma conspiração, mas não é uma teoria, é um fato. Os 3 pilares da Agenda 21 das Nações Unidas são economia, ecologia, equidade.
os 3 Es, e todos pensam que sabem o que isso significa. A ideia de equidade social deve significar que todos terão acesso a água limpa e ar puro. Nenhuma propriedade será usada como lixão porque eles estão no nível de pobreza. Mas, na verdade, a equidade social é sobre empobrecer grandes porções da população e causar a queda das nações desenvolvidas. Tudo o que estamos vendo agora é destinado a colapsar nossas economias. É um Estado totalitário sendo desenvolvido neste momento em todo o mundo. E o que as grandes corporações querem neste desenvolvimento é poder ter a completa circulação de trabalhadores sem fronteiras ou limites. Poder movimentar suas economias sem regulamentações e reduzir os salários. E então este é o objetivo, é isso que você encontra na equidade social. E claro, isso é sobre ecologia e economia. Esses são os 3 círculos: economia, ecologia e equidade social. E onde eles se encontram no centro é o equilíbrio, mas na verdade é um equilíbrio comunitário. Então não é o equilíbrio do bem-estar das pessoas, mas o que é o equilíbrio das corporações, para eles explorarem e controlarem e manter as populações em uma área completamente acondicionadas, áreas densas para que possam ser vigiados e guiados. E é assim que se parece esse equilíbrio na medida em que é desenvolvido o Estado totalitário. A mídia convencional é de propriedade de 5 grandes empresas. E você não vai conseguir essas informações das grandes mídias. Então você precisa ser sua própria mídia, precisa se educar, precisa sair e educar seus vizinhos. Sua comunidade, sua real comunidade. Você precisa ajudar seus filhos a entenderem que eles estão sendo doutrinados desde o jardim de infância até a pós-graduação. Todos temos a responsabilidade com nós mesmos e com os outros. O Papa Francisco, no ano de 2015, escreveu a sua famosa encíclica Laudato Si. E nesse livro jaz o verdadeiro plano. Nas primeiras páginas da encíclica, o Papa Francisco declara que o clima pertence a todos, é para todos, porque é um bem comum. Ele também declara que o clima precisa de apoio urgente por causa das emissões de dióxido de carbono e outros gases poluentes que os humanos causaram. A sua primeira solução para reduzir esses gases é fazer com que fique mais caro comprá-los. A primeira nação a aderir foi a França em novembro de 2008. O presidente Emmanuel Macron aumentou o preço dos combustíveis em 7,6 centavos por litro ou 30 centavos por galão. O presidente da França, por assim fazer, seguiu com a ordem do Papa. Agora não deveria ser uma surpresa, porque o presidente Macron é o ex-banqueiro Rothschild, que foi educado sob os jesuítas. No ano de 2008, Macron foi contratado sobre os Rothschilds e rapidamente cresceu de um analista para sócio 2 anos depois. Macron começou sua campanha para presidente e subsequentemente ganhou o apelido de candidato dos Rothschild. Macron foi apoiado pelo banco e ganhou a eleição. O Papa Francisco congratulou seu novo jogador e deu a Macron o título de o primeiro e único cânone honorário da Arquibasílica de São João de Latrão. O cânone honorário é uma tradição desde o século XV, que significa defensor e advogado da Igreja Cristã e protetor da fé palestina e católica. Os imperadores ou presidentes empossados com este título significa que eles defenderão a Igreja Católica e seus bispos. Isso é exatamente o que Macron tem feito. Macron não é um presidente, mas ao invés um pequeno padre na presidência para entregar de volta ao papado o poder que outrora tivera. Da sua encíclica, descobrimos suas supostas soluções para os problemas do mundo, que é uma trama para transformar os Estados Unidos em uma união entre Igreja e Estado. Uma imagem do governo teocrático do Vaticano. O Laudato Si do Papa Francisco declara o seguinte: domingo. Assim como o sábado judeu é designado ser um dia que cura o nosso relacionamento com Deus, com nós mesmos, com outros e com o mundo. Assim, o domingo preserva a ação humana de retornar um ativismo vazio. E o domingo também preserva da ganância desenfreada e senso de isolamento, o que faz buscar o benefício pessoal ao detrimento de tudo o mais. A lei do repouso semanal proíbe trabalho no 7º dia. O descanso abre os nossos olhos para um quadro maior
e nos dá uma sensibilidade renovada aos direitos dos outros. Então, o dia de descanso, centrado na Eucaristia, difunde a luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Para que a agenda do Papa Francisco seja implementada, o governo terá que se tornar o intérprete autoritário das Escrituras para todos os cidadãos do país, ou terá então que se colocar no lugar de Deus e autoritariamente declarar que a observância estabelecida pelo Estado, que é chamada do Senhor e pertence ao Senhor de fato. Embora a palavra do Senhor declare o contrário. Está o governo dos Estados Unidos pronto para tomar qualquer uma dessas posições? Está o Congresso dos Estados Unidos pronto para forçar o governo dos Estados Unidos para a alternativa de tomar uma ou outra destas posições? Tomar qualquer uma destas posições pelo governo não seria nada menos para essa iluminada nação, neste período do século XXI, assumir o lugar, a feição e as práticas dos governos da Idade Média e impor os dogmas e definições de teólogos, executando a arbitrária e despótica vontade da Igreja.
Bem-aventurados vocês, pelas pessoas abusarem de vocês, por falarem todos os tipos de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrai-vos e exaltai, pois sua recompensa nos céus será grande, como foi a dos profetas perseguidos antes de vocês. Que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olá, vim falar sobre o nome Jesus, esse mesmo que todos conhecem e pronunciam hoje em dia. Quem criou foi Petrus Ramos, Pierre de la Ramée. Ele foi um filósofo francês, ele foi o criador da letra J. E também podemos analisar que se ele nunca tivesse existido, a letra J também não existiria e a pronúncia Jesus seria outra. Só que o nome do cordeiro tem 1000 e poucos anos e não estou muito bem recordada no valor exato. O ano da letra J é 1515, que no total dá 506 anos. E nessa imagem dizem que o filho do cordeiro é romano, mas o que eles não sabem na história é que o filho nunca foi romano, e sim hebreu. E também Jesus é de origem latina, como podemos analisar, traduzimos Jesus, que é no latino, que é a tradução que deu, ou seja, porco. A letra J não existe no alfabeto hebraico, nem no alfabeto grego e também nem no latim. A letra J só apareceu após o ano 1500. E nesse versículo diz: a quem vencer eu o farei coluna no templo de Al, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome de Al e o nome da cidade do Altíssimo, a nova Al-Shalai, que desce do céu do Eterno, e também um novo nome, Apocalipse 3:12, a cidade e Al-Shalom. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Números 6:27. Observe o nome desses 3 profetas, Isaías, Jeremias e Elias, que no original são Ishaial, Ermial e Elial. Perceberam uma semelhança entre eles? A semelhança entre esses nomes é Ial, sim, é o nome do Eterno. Este é um dicionário que está escrito o nome de seu filho, Yausha, que significa Ele salvará. Se pararmos para analisar na história, a igreja primitiva nunca usou um nome com a letra J, e os profetas e os apóstolos nunca ouviram falar da letra J. Os nomes bíblicos que começaram com a letra Y e Yod foram corrompidos porque os tradutores trocaram a letra Y pela letra J. Com isso, os tradutores modificaram a fonética e a transliteração dos nomes bíblicos. Apocalipse 22, 18 e 19. Os nomes corrompidos se referem somente aos nomes bíblicos que começaram com a letra J. E com base desses estudos, podemos chegar em uma conclusão que o nome do Filho do Eterno é Yahushua. Se alguém ama o mundo,
O amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. É tiro, Zé. É tiro, é tiro. Com o espírito do anticristo, no cavalo vermelho e no preto, como falso profeta. Porém, neste cavalo amarelo que tem por nome Morte, ele galopará na forma de besta. A palavra besta quer dizer poder. As 4 tranças tornar-se-ão uma só corda, a qual a besta irá controlar. Poder religioso, poder político, poder monetário e poder demoníaco. Para isso terá que acontecer o grande ecumenismo, união de igrejas católicas e evangélicas. No Brasil foi feita uma pesquisa pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil sobre o modo de conferir o batismo nas comunidades não católicas presentes nesse país. Eis a conclusão a que chegou. A Igreja Romana reconhece o batismo das seguintes igrejas: Igreja Ortodoxa, Luterana, Metodista, Batista, Adventista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, Deus é Amor. Confirma ainda que não precisará batizar outra vez se algum destes convertidos em algumas dessas denominações se decidirem a se tornarem católicos. Dizem mais, não é possível fazer uma lista de todas as igrejas que consideramos válido o batismo. São muitas e outras continuam sendo criadas, mas em geral há 3 exigências para o reconhecimento deste batismo: que seja feito com água, que a igreja que batiza manifeste a fé na Trindade, que está dentro de todas as igrejas protestantes hoje, e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o batismo católico. Vejam este documento assinado recentemente. Foi assunto em todo o mundo evangélico, nas páginas pela internet. Igrejas evangélicas e católicas assinam documento de reconhecimento mútuo, estabelecendo um só batismo. A ideia de que, mesmo com suas particularidades, as igrejas cristãs reconheçam umas às outras como instituições que representam o corpo de Cristo, vem ganhando formato desde muito tempo. 5 igrejas históricas assinaram um documento reconhecendo oficialmente o batismo praticado entre elas, estabelecendo assim um ponto de relação. O documento é fruto de extensos debates
e foi assinado por representantes das igrejas católica, lusitana apostólica evangélica, evangélica metodista, evangélica presbiteriana de Portugal e ortodoxa do Patriarcado de Constantinopla. A assinatura aconteceu dia 25 de janeiro de 2014, na Catedral Lusitana de São Paulo, em Lisboa, Portugal. O reconhecimento mútuo do batismo estabelece que um fiel que for batizado em qualquer uma das igrejas signatárias será reconhecido como batizado nas demais, assim como as cerimônias de casamento. O conceito de unidade cristã vem sendo alentado por diversos líderes há anos. Mais recentemente, o Papa Francisco tocou no assunto, dizendo que pede a Deus que ajude os cristãos. O que significa a palavra Trindade? A palavra sagrada, a Bíblia Sagrada foi escrita por 40 homens, todos eles hebreus. Em nenhum lugar da Bíblia aparece a palavra Trindade. Trindade deriva-se do latim, língua romana, divindade tríplice nas religiões pagãs. Por isso que nesse último galopar, ela será seguido por todos os protestantes,